Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto responsável e da sua professora. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues ao professor ou professora da sua sala, assim que voltarmos à escola para a validação desses estudos. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI e Ler e Escrever e seu caderno para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Continue com a rotina que você estabeleceu e sempre que possível realize a leitura de diferentes tipos de textos. Procure escrever espontaneamente sobre o que você está passando e sentindo por meio de um diário. Pesquise sobre assuntos que você ficou curioso e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode realizar desenhos, dançar, cantar e brincar dentro de casa. E lembre-se, as orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentadas em roteiros e videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia. Assim, você poderá manter um bom ritmo de estudos. Você está preparado para mais uma semana de estudos? Então vamos lá! Atividade 11.1. Na sequência dessa semana, a sequência 11, vamos falar um pouco sobre o significado de dobro e metade. Para iniciar nossos estudos, responda oralmente. Como é possível obter o dobro de um número? E a metade? Por exemplo, se eu tenho 3 lápis e preciso do dobro dessa quantidade, quanto vou precisar? Observe, 3 lápis. O dobro mais 3 lápis igual a 6 lápis. Desafio. Agora me diga você, quanto é o dobro de 5? Isso, 5 mais 5 é igual a 10. Agora quero saber a metade dessa quantidade. Muito bem, metade de 10 é 5. Responda oralmente e depois em seu caderno de matemática. Como foi possível chegar a esse resultado? Por que isso aconteceu? O dobro de 5 é 10 e a metade de 10 é 5. Vamos fazer mais algumas vezes? Faça em seu caderno de matemática. Qual o dobro dos números 3, 6 e 7? Qual a metade dos números 8, 10 e 14? Abra o livro na página 66, na atividade 11.1. Na questão 1, o quadro deve ser completado com o dobro do número dado, lembrando que o dobro de um número equivale a ele 2 vezes. Na segunda questão, você deverá explorar o significado da metade. Lembre-se que para calcular a metade de um número, você precisa reparti-lo em 2 partes iguais. Se precisar, pause a videoaula para completar o quadro. Você também pode usar objetos para realizar a contagem. Atividade 11.2. Antes de iniciarmos a atividade de hoje, vamos retomar o que aprendemos na sequência 11.1. Você lembra como encontramos o dobro de um número? Prepare-se para esse quiz. Responda. Qual é o dobro de 4? E qual é o dobro de 40? Será que é possível dizer qual o dobro de 400? E se eu disser que eu pensei em um número, e este número é o número 18, qual é a metade dele? Você sabe o que significa triplo? Triplo é 3 vezes o mesmo número. Por exemplo, o triplo de 2 é 2 mais 2 mais 2, que é igual a 6. Então podemos dizer que o triplo de 2 é o número 6.
Responda. Qual é o triplo de 5? E qual o triplo de 8? Por último, qual o triplo de 9? Agora que relembramos a nossa última sequência, iremos aplicar nossos conhecimentos em algumas situações problema. Abra seu livro na página 61, na sequência 11.2. Leia atentamente cada situação problema e resolva. Busque a melhor estratégia. Converse com um familiar como você pensou para resolver cada problema. Verifique se o que aprendeu sobre dobro ou metade te ajuda na resolução dos problemas. Vamos fazer o primeiro juntos. Jorge coleciona moedas e as guarda em caixas com 5 unidades em cada. Se ele tem 6 caixas completas, quantas unidades sua coleção tem? Como você resolveria esse problema? Utilizaria desenhos ou cálculos? Pense e responda a melhor forma de resolver. Registre suas ideias. Faça da mesma forma com os itens B, C, D, E e F. Atividade 11.3. Na atividade de hoje, vamos conversar sobre a multiplicação. Você já viu esta expressão? E conhece esses sinais que estão registrados? 3 vezes 4 igual a 12. Para que servem os sinais vezes e o igual? O sinal de vezes representa uma multiplicação e o sinal de igual é utilizado para indicar o resultado dessa operação. Neste momento, abra na página 62 do seu livro, na sequência 11.3. No início dessa sequência está o resultado da primeira situação problema apresentada na sequência da aula passada, a sequência 11.2. Vamos retomar? A situação problema era: Jorge coleciona moedas e as guarda em caixas com 5 unidades em cada. Se ele tem 6 caixas completas, quantas unidades tem sua coleção? Responda. Que operação você usou para resolvê-la? Provavelmente, uma das estratégias foi utilizar desenhos ou adições, mas você também poderia ter utilizado uma multiplicação. Vamos observar a estratégia que Jorge utilizou? Ela está apresentada na questão 1, no início da página 62 do livro. Primeiro, ele desenhou 6 caixas e depois distribuiu 5 moedas em cada caixa. E somando cada caixa, chegou a um total de 30 moedas, certo? Podemos descrever esta estratégia de uma outra forma. Ele multiplicou as 6 caixas pelas 5 moedas que cada uma tinha e teve como resultado as 30 moedas. Então temos 6 vezes 5 igual a 30. O x representa o vezes, símbolo utilizado na operação de multiplicação. Agora, para realizar o item 2, vamos observar as outras situações problema da sequência 11.2, com as escritas multiplicativas propostas nesta atividade, ou seja, como acabamos de fazer, iremos transformar a resolução em forma de desenhos ou outras formas desses cálculos pela sua expressão utilizando o símbolo de vezes. Verifique qual expressão poderia ser a resposta dos problemas da sequência 11.2. Exemplo. Já descobrimos que no problema A resposta é a expressão 5 vezes 6 igual a 30. Agora, verifique o problema B. Qual será a solução possível para ele? Encontre e relacione igual ao nosso exemplo. Faça dessa forma até chegar ao problema F da sequência 11.2. Atividade 11.4. Hoje vamos explorar as regularidades que aparecem na tábua de Pitágoras. Você sabe quem foi Pitágoras? E o que será que é essa tábua de Pitágoras? Vamos descobrir.
Muitas pessoas se dedicam a pesquisar e estudar matemática. Essas pessoas são conhecidas como matemáticos, e um deles foi Pitágoras, um matemático que viveu na Grécia por volta de 500 anos antes da era cristã. Pitágoras organizou um quadro utilizando a multiplicação e observou várias regularidades. Esse quadro ficou conhecido como Tábua de Pitágoras. Abra seu livro na página 63 da sequência 11.4. Você irá preencher a tabela de multiplicação conhecida como Tábua de Pitágoras. Para iniciar, preencha primeiro a linha e a coluna amarela e depois as laranjas. Observe que quando os números são multiplicados por 1, eles permanecem iguais. Em outras palavras, todo número multiplicado pelo número 1 tem como resultado ele mesmo, ou seja, quando um dos fatores é 1, o resultado da multiplicação é igual ao outro fator. Observe ainda que na linha do 1 e na coluna do 1, os números aumentam de 1 em 1. Será que isso acontece com os demais números? Faça a linha relativa ao número 2. Perceba que na linha do 2 e na coluna do 2, os números aumentam de 2 em 2 e que todos os números presentes são pares. Agora, depois de todas essas dicas, você irá preencher toda a tabela. Para resolver a questão 2, itens A e B, observe novamente a explicação da atividade 1. Nas questões C e D, você deverá observar as linhas do 4 e do 8. Escreva o seu entendimento sobre as regularidades que aparecem nessas duas linhas. Atividade 11.5. Iremos rever nossa última sequência. Nela, trabalhamos com uma tabela de multiplicação. Preenchemos a tabela e observamos suas regularidades, como as que observamos na linha do 2, que aumentam de 2 em 2. Agora, vamos retomar nossa tábua de Pitágoras. Abra seu livro na página 64, sequência 11.5. Nessa atividade, iremos retomar a tábua de Pitágoras para preencher os quadradinhos das linhas e colunas que ainda estão sem números. Você deverá preencher primeiro a linha e a coluna do 3. Responda: o que aconteceu? Conseguiu observar alguma regularidade? Isso mesmo, os números aumentam de 3 em 3. Preencha a linha e a coluna do 5. O que aconteceu agora? No item A da atividade, observou que em todas as multiplicações por 5, o algarismo da unidade é sempre 5 ou 0. Outro fator interessante é apresentado no item B. Observou que o cálculo 7 vezes 8 e 8 vezes 7 possuem o mesmo resultado, o 56. Isso se chama propriedade comutativa da operação, ou seja, a ordem dos números não altera o resultado do cálculo. Por isso que 7 vezes 8 e 8 vezes 7 possuem o mesmo resultado. Complete os quadrinhos restantes. Verifique que, para multiplicar por 6, basta multiplicar por 2 a linha dos resultados da multiplicação por 3. Leia os itens A, B e C. Observe a tabela e responda em seu livro com suas conclusões. Essas foram as atividades e as propostas dessa semana. Lembre-se de sempre fazer os registros das atividades no livro e no caderno. Se tiver dúvida, entre em contato com seu professor pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola ou pelo e-mail para fazer em casa @se-pmmc.com.br. Todas as videoaulas estão disponíveis no canal oficial do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes e também no nosso Facebook. Além disso, as videoaulas também são transmitidas pela TV Câmara, canal digital 60.2. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais com a hashtag Sou Aluno de Mogi. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das tarefas.
Muito obrigado e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.sc-pmmc.com.br e entre com seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Acesse com seu RA e a data de nascimento.